Boa noite a todos. Nosso objetivo em abordar esse filme, na verdade, é uma tentativa de trazer, atrair pessoas, especialmente as pessoas mais jovens, e aquelas pessoas que se interessam por ficção científica, atraí-las a um nível mais profundo de discussão com relação a o que está realmente por detrás dos roteiros cinematográficos, das histórias, dos teatros, né? Existe toda uma questão simbólica, manifesta nas obras de arte. E o cinema talvez seja uma das mais completas obras de arte, porque envolve, né, todos os sentidos. E agora nós temos já um cinema tridimensional. Talvez, não muito distante, nós vamos ter um cinema que tenha ainda mais elementos, né, que envolva, além da sensação de movimento, de som, de profundidade, talvez tenhamos cheiro no cinema, né? Então, o cinema é uma arte muito completa. E nós vivemos numa época de avanços tecnológicos muito intensos, muito rápidos, e o cinema pode ser uma importante ferramenta de aprendizagem, se nós tivermos o enfoque correto, a forma correta de ver, de observar, e tivermos elementos para isso. Blade Runner é um filme icônico que não fez um sucesso de bilheteria esperado. Ele foi lançado na mesma época que o ET do Spielberg, e isso de certa forma abafou, né, o sucesso comercial do filme. Mas como ele tem uma carga simbólica e, portanto, arquetípica muito forte, ele, aos poucos, ele foi se tornando um sucesso, ele se transformou num filme cult, né? Tanto é que, não apenas por motivos comerciais, foi lançado agora o segundo filme. Então, para falar sobre este filme, nós temos que tecer algumas considerações iniciais sobre o que seja mito e arquétipo e como isso se manifesta nos filmes, né? Então, o que é mito, né? Mito vem do grego mythos, que tem um grande número de significados dentro de uma ideia básica: discurso, mensagem, palavra, assunto, invenção, lenda e relato imaginário. Existe uma base mitológica por detrás das religiões. As religiões estabelecidas tiveram a sua origem na mitologia. Aquilo que não foi utilizado diretamente nas religiões foi utilizado amplamente nos contos de fadas. Na mitologia, apresenta elementos simbólicos e arquetípicos. O que é arquétipo? Arquétipo quer dizer marcas antigas. Como se fosse um rio que deixou de correr, e quando ele deixa de correr, ele deixa uma trilha. Por essa trilha, se um dia surgir água, vai correr novamente naquela trilha, naquela fenda, né? Então, determinadas ideias, determinados padrões de ideias se repetem arquetipicamente. E essas ideias se manifestam como símbolos. Na medida que os arquétipos e estes símbolos estão gravados no inconsciente coletivo da humanidade e no inconsciente individual, evidentemente, esses símbolos e essas formas de pensamentos básicas vão se manifestar também no teatro, na literatura e nos roteiros dos filmes.
E a gente vai fazer algumas dessas ligações, algumas dessas conexões, mostrando como isso se materializou em Blade Runner. Bom, e o que é símbolo? Mais uma vez, é uma palavra grega que significa juntar, colocar junto, confrontar. Na antiguidade, os militares, os guerreiros gregos, tinham uma peça de cerâmica, que tinha um contorno que se encaixava. Era uma peça dupla de encaixe. Então, quando o general dava um comando, ele mandava um mensageiro para um outro comandante e dizia, olha, o general X pediu para avançar as tropas naquela e naquela direção, atacar e desce daquela forma. Aí o comandante perguntava, onde está o símbolo? Aí o mensageiro dava para ele um pedaço da peça, que encaixava na peça que ele possuía. Isso comprovava o quê? Que a mensagem era verdadeira. Então, o símbolo comprova que a mensagem é verdadeira. Quando ele se encaixa perfeitamente, comprova que a mensagem é verdadeira. Recentemente, nós tivemos, nessa mesma sala, algumas observações sobre o Michel Eliade, né? Que é o Papa das religiões comparadas. E o Michel Eliade diz o seguinte, hoje compreendemos algo que no século XIX nem sequer podia se pressentir, que símbolo, mito, imagem pertence à substância da vida espiritual, que podem camuflar-se, mutilar-se e degradar, mas não se pode jamais destruir. Então, o símbolo é uma coisa perene. Ele não pode ser destruído, vamos dizer assim, porque ele é arquetípico, porque ele nasce num bojo arquetípico, vamos dizer assim. E fizeram-se algumas observações, eu vou aproveitar a ocasião, fizeram-se algumas observações sobre Mircea Eliade, e eu gostaria de esclarecer um pouco quem é Mircea Eliade. Qualquer pessoa que se interesse por religiões comparadas tem que se debruçar sobre Mircea Eliade. Por quê? Sendo de origem romena, ele falava e escrevia fluentemente 8 línguas: romeno, francês, alemão, italiano, inglês, hebraico, persa e sânscrito. Ele é considerado um dos maiores fundadores dos estudos de religiões comparadas, né? E ele estudou sânscrito na Índia. Na verdade, eu estou usando esse espaço para meio que defender o Mircea Eliade, né? Que foram feitas algumas críticas em algum momento, e talvez as pessoas não tenham ideia exatamente do trabalho dele, né? Ele estudou na Índia, né? Ele estudou os textos diretamente em sânscrito, que ainda não tinham sido traduzidos para línguas ocidentais. De que trata o filme Blade Runner, para quem não assistiu, o filme número 1? O filme trata do relacionamento do homem com androides, que eles são chamados de replicantes. E esses androides foram criados para a exploração espacial. Houve uma guerra nuclear no nosso planeta. É interessante que a guerra nuclear, por enquanto, só aconteceu na literatura e no cinema. Mas, né, tem gente trabalhando firmemente para que isso aconteça. Lamentavelmente, né? Então, houve uma guerra nuclear no nosso planeta e uma parte da população do planeta uma parte da população do nosso planeta vai para outros planetas. A parte da população da Terra vai para outros planetas. E como esses planetas precisam se trabalhar e construir coisas nesses planetas, eles utilizam replicantes, androides, né, absolutamente idênticos aos seres humanos, né, que têm uma base biológica, só que eles têm para que eles não saiam de controle, eles têm um período de tempo de vida limitado a 4 anos. Né? Eles nascem adultos, grandes adultos,
e vivem apenas 4 anos, para que fiquem sob controle humano. Bom, talvez a mais antiga tentativa de criar vida artificial tenha, do ponto de vista pelo menos literário, aparece na tradição judaica, com a criação daquilo que é chamado de o golem, né? O golem é um androide, vamos dizer assim, um ser humanoide, com formato humanoide, criado de barro por um rabino de Praga, na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia, né? A quem é atribuída a criação desse golem é o rabino Judá Ben Bezalel. O rabino Bezalel teria criado um golem, né? E o que aconteceu? Aconteceu que esse ser, o golem, ele era feito de barro e foi dado vida a ele através da Kabbalah. A Kabbalah é a tradição secreta dos judeus. E esse rabino, então, fez um homem de barro que o servia e protegia a comunidade. Só que existem algumas versões da história. O rabino pede para que o golem amarre os cordões do seu sapato, da sua bota. Então, quando o golem se abaixa para fazer isso, o rabino tira o pergaminho que está na nuca ou na lateral da cabeça, com palavras cabalísticas que lhe dá vida. Só que como ele é muito grande, ele desaba em cima do rabino e mata o rabino, né? Então, assim, a primeira tentativa de criação de vida artificial, do ponto de vista da literatura, talvez a primeira, provavelmente, é o golem, né, da tradição judaica. Nós temos em tela o filme alemão, né, que fala sobre o golem, e o livro de Gustav Meyrink, né? Gustav Meyrink escreveu um livro chamado O Golem, que foi publicado em português pela editora Emos, né? Nós temos aí uma foto desse escritor, que é mais uma versão literária. Existem pelo menos acho que 2 filmes, que tratam sobre o Golem. Bom, a outra tentativa de se criar vida artificial, evidentemente, é Frankenstein, de Mary Shelley. Bom, então nós mostramos, né, algumas imagens que falam exatamente da criação de vida artificial na literatura e que foi parar no cinema. Tanto o Golem, né, tem um filme, parece-me que em inglês, e um outro alemão, e o Frankenstein, de Mary Shelley, tem várias versões, né? Isso para mostrar também que, de certa forma, essas ideias também são arquetípicas. Existem estudiosos de literatura que dizem que existe um número limitado de histórias originais, que na verdade as histórias se repetem, né? E com tinturas culturais diferenciadas, mas a história basicamente é a mesma. Tem pequenas mudanças, pequenas variações, mas aí nós temos algumas imagens do filme de Frankenstein, né? Alguns dos filmes. Blade Runner. O título original do livro que dá gênese ao filme Blade Runner, né, não é Blade Runner, como aqueles que já leram alguma coisa a respeito sabem que não é Blade Runner. Eu tenho aqui o livro, a edição portuguesa, né, a edição em português do livro que dá origem ao filme, né? E o nome do livro é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Androides sonham com ovelhas elétricas? Então, esse é o título original, né, do livro, que vai dar luz ao roteiro que foi batizado de Blade Runner. Blade Runner, na verdade, o título está baseado num roteiro adaptado
de William S. Burroughs, que é um escritor norte-americano. Esse escritor, William S. Burroughs, adaptou um roteiro de um outro escritor chamado Alan Nourse. Ele adaptou, né, esse roteiro, esse texto do Alan Nourse, aonde ele fala numa civilização no futuro, onde havia uma grande falta de material médico e haviam pessoas que faziam contrabando de lâminas, de bisturis, de remédios e coisas assim. E essas pessoas eram chamadas de Blade Runners. Esses contrabandistas eram chamados de Blade Runners, né? E realmente, se o título Androides sonham com ovelhas elétricas, não ia ser uma coisa muito chamativa para o filme, né? Então, realmente houve aí uma feliz coincidência. Bom, mas quem escreveu Androides sonham com ovelhas elétricas? É o personagem na tela, né? Philip K. Dick, né? Esse Philip K. Dick escreveu Androides sonham com ovelhas elétricas e muitos outros livros que foram adaptados para o cinema, né? O Minority Report, né, com Tom Cruise, né? Total Recall com Arnold Schwarzenegger. Foram vários filmes cinematográficos famosos, que é o Vingador do Futuro, né? Foram baseados em textos desse autor. Só que quando eu me dei o trabalho de ler a biografia, né? A biografia do Philip K. Dick, que chama-se Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos. Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos é a biografia do Philip K. Dick, escrito por Emmanuel Carrère, né? Também existe a biografia em português. O Philip K. Dick tem uma legião de fãs nos Estados Unidos e clubes, vamos dizer assim, de fãs. Aqui tenho aqui um texto curto que fala sobre ele, dizendo o seguinte: ele nasceu em Chicago, né, e faleceu na Califórnia, em 82. O texto sobre o Philip K. Dick diz o seguinte: inspirando-se em ideias do budismo, do cabalismo, do gnosticismo e outras doutrinas herméticas, combinando-as com certos aspectos das novas crenças na parapsicologia, extraterrestres e percepção extrasensorial, o autor criou mundos alternativos. Ele escreveu vários livros sobre vários mundos distópicos, né, o contrário da utopia, né, nos quais acabou por eventualmente julgar viver. O Philip K. Dick, ele era bem paranoico, assim. Ele era bem paranoico, achava que ele estava sendo seguido pela CIA, pelo FBI, né? E ele realmente acreditava que existiam outros níveis de realidade, outros mundos, né? E que ele estava em alguns momentos ele achava que ele estava perdido aqui, né? O autor acreditava ter sido contactado em março de 74 por uma mente racional transcendental, o que ele julgava ser uma teofania. Detalhes sobre esse evento estão detalhados no romance Vales, publicado em 78. Ele é chamado de PKD, né? Ele explorou em muitas de suas obras temas como o que é a realidade, o que é a humanidade real, utilizando normalmente como personagens pessoas comuns e não heróis galácticos normais em outras histórias do gênero, né? E por uma infelicidade, vamos dizer assim, ele faleceu 3 semanas antes do filme estrear. Então ele não assistiu o filme. Ele viu alguns trechos do filme, alguma seleção do filme, mas ele não assistiu o filme completo. Aí nós temos, né, o Eu Estou Vivo, Vocês Estão Mortos, que é uma biografia muito interessante do Philip K. Dick, e aonde o Emmanuel Carrère, que escreveu, ele faz meio que um romance usando elementos da vida real do Philip K. Dick, da relação com as inúmeras esposas, as manias de perseguição dele e o uso de substâncias não aconselháveis, consideradas ilícitas, né?
e o que isso causou na vida dele, né? Bom, aí nós temos a capa do livro em inglês, né? Androides sonham com ovelhas elétricas e o filme. Aí nós temos o Ridley Scott, que é o diretor do filme número 1, né? O filme número 2 que acaba de ser lançado é um outro diretor, é o Villeneuve, né? Aí o Philip K. Dick é o com a gravatinha arriscada, né? O William S. Burroughs foi quem fez o roteiro que deu o título, né, ao filme. É interessante quando a gente vai estudar um determinado assunto, sempre procurar saber qual é a base, qual é a origem dessa pessoa, aonde ela bebeu, quais são as suas fontes. Então, o Philip K. Dick, por volta de 6, 7, 8 anos de idade, ele teve uma série de experiências de estado alterado de consciência, que mais tarde, quando ele conheceu o budismo Zen, ele identificou como sendo Satori, quando ele tinha 6, 7, 8 anos de idade. E por volta dos 17, 18 anos, ele começou, 16, 17 anos, ele começou a fazer um trabalho de análise com um psicólogo junguiano. Ele leu praticamente todos os livros do Jung. Ele colecionava a série dos livros do Jung, editado pela Bollingen, né? E um dos livros que chamou a atenção dele foi exatamente os 7 Sermões aos Mortos, do Jung, né? Então eu chamo a atenção para alguns dos autores que o influenciaram. Evidentemente, esse tipo de literatura, o mergulho e o fato de se embebedar nesse tipo de literatura, vai dar a ele uma base, consciente ou inconsciente, para a produção dos livros, né? Que se transformam em roteiros a posteriori. Ele era fascinado pelo I Ching e consultava o I Ching com uma certa frequência. Também conhecia o livro tibetano dos mortos. Então, ou seja, não é um autor comum. Apesar da esquizofrenia, da mania de perseguição dele, ele não era uma pessoa comum. Ele passou por vários estados alterados de consciência, né? Agora, como ele administrou isso e como isso foi parar na literatura, aí cabe realmente um estudo e uma análise mais aprofundada. Um dos livros que também o impressionou consideravelmente foi esse livro do Marco Allegro, que esse John M. Allegro é um estudioso de textos de manuscritos do Mar Morto, dos manuscritos de Qumran. E esse Allegro, ele escreveu um livro que causou uma celeuma muito grande na época, porque ele falava da utilização de cogumelos alucinógenos pelos essênios. E aí ele fazia uma comparação que naturalmente não foi bem vista pela ortodoxia, de que aquele comer da carne e beber do sangue, que era o vinho, na verdade tinha a ver com o consumo de um cogumelo, né, chamado Amanita muscaria, que é um cogumelo alucinógeno. Por que esse personagem aparece nesse momento? Porque nós estamos falando da influência que teve do uso de substâncias alucinógenas no trabalho do Philip K. Dick. Em alguns momentos, né, ele consumiu peiote, né, porque ele também leu muitos livros do Castaneda, do Carlos Castaneda. Outro autor que ele se interessou muito foi o Aldous Huxley, né? E o Aldous Huxley tem livros interessantíssimos, né? Um deles, As Portas da Percepção do Céu e do Inferno, onde ele fala, e o Huxley diz o seguinte: a ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Bom, isso tem várias conexões, várias aplicações, inclusive políticas, né? Entretanto, quando você vê isso aplicado nos roteiros de filme,
em que os extraterrestres vêm e dominam a Terra, ou em Matrix, que os humanos são escravos das máquinas e não sabem, eles são criados para serem pilhas, para alimentar com a eletricidade gerada pelo corpo as máquinas, né? Um outro personagem aí já toca aí a comunidade judaica, é claro, né? É Maimônides, né? O Guia dos Perplexos era um dos livros que o Philip K. Dick lia, estudava. Naturalmente, o Timothy Lear, né? com a sua onda, né? Que tem a ver com o LSD, né? Descoberto por Albert Hofmann, né? E as aplicações do LSD, né? Que era uma coisa liberada num determinado período nos Estados Unidos, isso teve uma influência também no trabalho do Philip K. Dick, mas ele não era muito chegado, vamos dizer assim, em LSD. Né? Uma outra coisa também é que a utilização de plantas alucinógenas, para quem leu, né, fica como advertência, para quem leu o livro do Castaneda, Carlos Castaneda, não é uma coisa meramente recreativa e usada como o homem branco normalmente usava. Era uma coisa dentro de um contexto ritual, dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto de um treinamento xamânico, que hoje em dia virou uma moedinha fácil de ser encontrada, né? Mas só que é uma moedinha falsa, né? O próprio Castaneda, nos seus livros, adverte que a utilização daquelas plantas, sem uma mais absoluta e rigorosa instrução dada por um xamã dentro de uma tradição, é a receita certa para a loucura ou morte. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Aqui nós temos uma frase do Albert Hofmann, né? Quando se estudam as ciências naturais e os milagres da criação, se não te converteres num místico, é que você não é um científico natural, um cientista natural. E aí nós temos, né, o Carlos Castaneda, uma das fotos atribuídas a ele, uma das poucas fotos atribuídas a ele, e o seu principal inicial livro, né, A Erva do Diabo, e aí uma foto acima do peiote, né, com uma flor, né. Voltando à história de Blade Runner. Blade Runner, então, é a história do relacionamento dos seres humanos com replicantes, que são androides, que foram construídos para serem utilizados na exploração espacial. Então, acho que a gente tem que, atendendo a milhares de pedidos, né, vamos conceituar o que seria um androide, né? Um robô, normalmente, é uma figura metálica, né, é um ser feito de metal. Um androide, a palavra é composta por andros, né, que quer dizer homem, né? Um androide é, vamos dizer, um robô que tem inteligência artificial, que se relaciona com os seres humanos, e ele tem um formato absolutamente humano. A sua conformação física é absolutamente humana. No filme, no filme Blade Runner, né, eles são chamados de replicantes, porque eles são uma réplica dos seres humanos. Um androide, necessariamente, ele não é construído com material biológico. Os replicantes do filme são construídos com material biológico. Vamos dizer assim, usando a engenharia genética, eles foram construídos com parte de material humano. E eles têm um cérebro muito desenvolvido. E alguns deles têm uma força física até superior à força física normal, vamos dizer assim, humana. Então, para que foram construídos os replicantes? Para ajudar os homens a reconstruir a humanidade em outros planetas, porque no filme este planeta foi destruído em grande parte por uma guerra nuclear. Quem foi para o outro? Uma parte da população humana vai para outros planetas e uma parte fica aqui. Algumas pessoas com problemas ou porque optaram não ir, ficam nesse planeta. E uma parte vai para um outro planeta e esses replicantes vão juntos para ajudar a construir as coisas, as cidades, as fábricas, as escolas, nos outros planetas. Para que eles não saiam de controle humano, não se rebelem, eles têm um tempo de vida limitado, como nós dissemos antes, que é de 4 anos. Né?
nós temos na tela os principais personagens do filme número 1. Né? O que acontece no filme número 1? Um grupo de pelo menos 4 replicantes se rebelam, tomam uma nave espacial em outro planeta e vêm para a Terra. Eles matam os tripulantes da nave espacial, tomam a nave e vêm para a Terra. Bom, esses androides são de um tipo mais avançado. Eles são de um tipo mais avançado. E eles são proibidos de vir à Terra. E quando eles vêm à Terra, então eles são caçados por um Blade Runner, um caçador de recompensas, vamos dizer assim, ligado à polícia, né? Cujo papel é do Harrison Ford, né? É o policial Deckard. Ele vai caçar esses replicantes, esses androides que são replicantes, né? E aí, uma coisa que chama a atenção, que no livro, a história é diferenciada do roteiro do filme. Como nós já falamos em várias ocasiões aqui, os diretores sempre fazem as suas adaptações. Poucos filmes, os diretores seguem exatamente a história como está no livro. Poucos, né? E tem algumas observações interessantes sobre o filme, tanto sobre o filme quanto o livro. No filme, como é que o caçador de androides, de replicantes, faz para identificar se aquele ser é um replicante ou é humano? Porque ele não pode matar um ser humano. Aí é crime. Ele matar um replicante. Na verdade, eliminar um replicante não é crime, mas matar um ser humano é crime. Como é que ele faz para identificar? Ele usa uma máquina, ele faz uma máquina que parece um polígrafo, um detector de mentiras, em que ele mede a pressão sanguínea, o movimento dos olhos, ele mede uma série de fenômenos bioelétricos do corpo daquele ser que está na sua frente, e ele percebe pelas reações, ele descobre se é ou não um replicante. No livro tem uma coisa chamada máquina de empatia, que não aparece no filme. No livro, quando uma pessoa está triste, essa máquina, inclusive, na vida real, provavelmente vai ser desenvolvida e muito em breve, se ainda não foi, e vai vender muitíssimo. É uma máquina que muda o humor. Essa máquina aparece no livro. Então, quando a pessoa está muito triste, ela se senta nessa máquina, segura os comandos, aperta determinados botões e aí aparece um menu na tela. Alegria esfuziante, alegria média, tristeza profunda, tristeza mediana, né? Então, ali tem um cardápio, um menu de estados de humores. Aí, dependendo como a pessoa esteja, ela aperta o botão, eu quero o estado de humor 57. E ela segura ali, ela entra naquele estado. Essa máquina de empatia, ela é mostrada no livro. E a esposa do Deckard, no livro, o Deckard, que namora a replicante, né? A Rachel, né? Rachel, ele no filme ele é solteiro, mas no livro ele é casado. E a esposa dele vive em depressão e ela vive usando aquela máquina, né? Mas em que é baseado isso? Essa máquina de empatia e essa máquina de teste, ela é baseada nos estudos do matemático inglês, que é considerado o pai da inteligência artificial, chamado Alan Turing. Inclusive foi feito um filme sobre a vida dele. O Alan Turing foi quem descobriu o código secreto alemão e ajudou os ingleses a ganhar a Segunda Guerra Mundial, né? Que os ingleses, depois os americanos, ficavam sabendo
todas as mensagens do alto comando alemão e podiam tomar contramedidas, né? Então, o Turing dizia o seguinte, aí nós temos a imagem do Turing trabalhando com os primeiros computadores, os primeiros equipamentos de computação. E, evidentemente, isso tem a ver com a inteligência artificial. E o mote central do Blade Runner, o que é? É exatamente a relação do homem com a inteligência artificial. A que ponto nós podemos chegar nessa relação em que, hoje, os computadores e as máquinas dependem do homem. Mas se não houver uma boa administração dessa história, vai chegar ao ponto que nós vamos ficar completamente dependentes das máquinas, né? Bom, e o Turing, aí tem um livro, a história, né? Tem um livro e o filme, né? O homem que quebrou o código secreto nazista, Alan Turing, né? E a expressão AI, inteligência artificial, foi criada por John McCarthy, né? Que era um cientista que dizia o seguinte: a inteligência humana pode ser tão precisamente descrita que é possível construir uma máquina que a simule. A inteligência humana pode ser tão precisamente descrita que é possível construir uma máquina que a simule. Né? Uma máquina que simule a inteligência humana. Né? Bom, é possível criar uma máquina que simule a inteligência humana e até que ponto ela vai ou não superar a inteligência humana? Bom, em 1997 nós tivemos o primeiro avanço inquietante. Né? O Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez russo, foi derrotado pelo computador Deep Blue. Nós temos que nos lembrar que o xadrez é um jogo absolutamente matemático. E em matemática fica difícil competir com o computador. Né? Game over, né? Kasparov e a máquina. Aí vejam a cara de satisfação do Kasparov ao ser derrotado pelo computador. Né? Aí o personagem ao lado é o que manipulava o computador. Não foi o personagem que derrotou, né? Mas que dava os comandos para o computador. Colocava os movimentos. Né? Bom, aí nós temos algumas advertências. O cientista Stephen Hawking disse em 2014 temer que a inteligência artificial possa evoluir mais rápido do que nós, seres limitados pela biologia. Assustador? Sim, mas acostume-se. Sinais de que o homem terá de conviver com alguma inteligência de silício continuam a brotar. Em 2014, pela primeira vez, um programa de computador enganou um número considerável de jurados no teste de Turing. O Turing, o Alan Turing, que quebrou o código secreto nazista, ele dizia o seguinte, que a diferença do computador para o homem é que o homem tinha empatia. Então, se uma pessoa vê uma criança prestes a cair num despenhadeiro, da janela de um apartamento, se uma pessoa normal vê isso acontecendo, ela não para pensar, será que eu devo salvar essa criança? Vou lá salvar essa criança? Não, talvez ela não caia. Não, ela pula, corre e arranca a criança de lá, seja filho ou não. É uma questão de empatia. Uma máquina, exceto se ela for programada especificamente para isso, ela não vai fazer isso. Né? A pessoa que quando abre o elevador e não olha e o elevador não está ali, o elevador não corre para salvar a pessoa no fosso, ele vai cair no fosso. Né? Então, o que aconteceu? Foi feito um teste, né, em 2014 com 30 avaliadores que se comunicavam com um computador, num computador, e falando através do computador com uma criança que não estava presente. Dessas 30 pessoas, 10 foram enganados, porque elas estavam conversando com um programa de computador que se passava por uma criança, por um menino ucraniano. Então, o computador conseguiu enganar
né? De um grupo de 30 pessoas conseguiu enganar 10. Bom, isso em 2014. Talvez o computador de 2018, 2020 vai enganar os 30, provavelmente, né? Existe uma série de autores que escrevem sobre essa questão do interrelacionamento do homem com a máquina, né? Um deles é o Yuval Harari, né? Que é um escritor de origem israelense. E ele coloca algumas coisas assim um pouco difícil de engolir, né? Para quem é um pouco mais ortodoxo, né? Então, por exemplo, ele coloca que o sentimento que os sentimentos é meramente uma questão de bioquímica. O sentimento é produzido pela química cerebral. Não resta dúvida que alterações, nós temos até vários psicólogos e psiquiatras presentes, né? Poderiam falar horas a respeito. É evidente que a alteração da química cerebral pode causar mudanças, vamos dizer assim, de humores, né? Mas dizer que todos os sentimentos são causados apenas por química é um pouco forte, né? Mas nós estamos falando de sentimento e nós falamos de pensamento. Uma máquina pode fazer cálculos, né? E simulando cálculos humanos e superar os seres humanos do ponto de vista de cálculo matemático e de outros cálculos até, né? E a química pode induzir a sentimentos, a bioquímica pode induzir a determinados sentimentos. Mas a questão é, o homem é apenas uma máquina de calcular? Malbataan, né? O homem que calculava, então o homem é apenas uma máquina que calcula? É apenas uma coisa, um ser que tem sentimento? É só isso? Só tem esses dois elementos? O homem é composto só por isso? Então a gente vai ter um replicante que tem sentimentos causados por bioquímica e por programas e vai calcular mais rápido que o homem e vai ter sentimentos como o homem? Nós estamos em dois elementos, mas ainda falta o terceiro, que nós vamos abordar já agora perto do final. Um outro autor que trata desse assunto que eu chamo a atenção sempre, é o Ray Kurzweil. Nós passamos já filmes sobre ele aqui, né? O Ray Kurzweil diz o quê? Ele diz que vai haver um momento em que a inteligência artificial vai se juntar à inteligência humana, né? Por quê? A inteligência artificial, a tecnologia avança numa velocidade exponencial e a evolução biológica avança muito mais lentamente. Mas vai ter um momento no gráfico que essas duas forças vão se encontrar. Quando isso acontecer, ele diz que ele chama esse encontro, esse casamento de tecnologia, de evolução tecnológica e de evolução biológica, ele chama de singularidade. Tem um filme recente, acho que com John Depp, que fala sobre isso, né? Sobre singularidade. Sim, nós temos na tela uma coruja. Não, essa coruja é uma coruja artificial, que aparece logo no filme Blade Runner. O que é que esses androides que fugiram de outro planeta e vieram para a Terra, vieram fazer aqui? Eles tomaram, não sei se a palavra correta para o androide ou replicante certa é essa, mas eles tomaram consciência, entre aspas, que eles tinham um tempo de vida limitado. E eles não gostaram muito da ideia. Então, eles vieram até aqui para tentar descobrir uma forma de ampliar o tempo de vida. Mas para ampliar o tempo de vida, eles teriam que falar com o Criador. Assim como o homem tenta falar com o Criador, muitas vezes pedindo mais tempo de vida. Então, os replicantes vieram até a Terra procurar o Criador. E quando no filme aparece o Criador, uma das coisas que se vê logo no início
é que no lugar onde o Criador mora, tem uma coruja. E o Criador tem uma sobrinha. Essa sobrinha vai se encantar pelo policial caçador de androides, o policial Deckard, cujo papel é do Harrison Ford. Então agora nós vamos começar a falar sobre simbolismo dos filmes, o simbolismo dentro do filme. Por que tem uma coruja? Na mitologia grega, Atena, a deusa da sabedoria, tinha a coruja como símbolo. Os gregos consideravam a noite um momento propício para o pensamento filosófico. Pela sua característica de animal notívago, noturno, era vista pelos gregos como símbolo da busca pelo conhecimento. Ora, os androides vão tentar falar com o Criador, né? Com o Criador de todos os androides. E lá onde ele está, o Criador dos androides está, onde ele vive, parece uma pirâmide, quase no topo dessa pirâmide, né? Ele vive com uma sobrinha, aspas, uma sobrinha que na verdade é um replicante e não sabe que é replicante, porque foi implantado nela uma memória. E aparece uma coruja. Havia uma tradição, né? Continuando a descrição da coruja, havia uma tradição que dizia que quem come carne de coruja adquire seus dons de previsão e clarividência. Eu vou logo avisando que o IBAMA é frontalmente contrário a essa ideia e a captura e maltrato de animais silvestres no Brasil tem penas, né? Isso naturalmente faz parte da mitologia. Então o que acontece? Todos os pais dos deuses, como Odin, por exemplo, eles têm animais alados. Horus é o deus falcão, né? Tote tem por animal totêmico a ibis, né? Então, esses animais alados simbolizam princípios superiores, né? O personagem na tela é o Dr. Eldon Tyrell. Tyrell é o criador dos replicantes, dos androides. Bom, então outra coisa também é o seguinte, é que a coruja enxerga no escuro, né? E, para quem já assistiu o filme número 1, eu não estou dando spoiler, o filme pode ser, cenas e cenas podem ser encontradas no YouTube. Quando o androide principal, né, que é o Roy Batty, né, quando o androide principal, que é o Roy Batty, que esse é o Rutger, me perdoem a pronúncia do alemão, por favor, né, o Rutger faz o papel do Roy Batty, que é o androide principal. Ele vai conversar, depois de muitas peripécias, ele vai conversar com o Dr. Tyrell, que é o criador dos replicantes. E quando ele vai conversar, e aí ele descobre que não é possível prolongar a sua vida. E quando ele descobre que não é possível prolongar a sua vida, ele fica muito chateado. E acontecem duas cenas, né? Uma delas um pouco cruenta, vamos dizer assim, né? Um pouco agressiva, né? Aí nós temos o Criador e a criatura. Acontece uma cena muito cruenta. O que acontece quando ele conversa com o Dr. Tyrell e descobre que o Dr. Tyrell não pode lhe dar vida eterna ou pelo menos mais tempo de vida? Diga-se passagem, a vida dele está se esgotando, já está no final. Ele, então, e Beth toma a face de Tyrell nas suas mãos, beija-lhe os lábios, esmaga-lhe o crânio, tirando também os olhos, pois afinal este não era afinal seu Deus. Então o que acontece? O Roy Batty pega o Dr. Tyrell, beija ele nos lábios. Aí nós temos a questão do beijo, do pneuma. Como foi transmitido vida ao homem? Deus soprou. Sopro da vida. Ele soprou a vida, né, em Adão. Então, esse beijo é uma tentativa de aspirar a vida do Dr. Tyrell.
de alguma forma, ganhar mais tempo, ganhar mais vida. É o beijo da Cinderela, né? Ela é despertada pelo beijo, é o beijo da vida, né? Aquele beijo que aparece nos contos de fada da Cinderela, é despertada por um beijo, né? Da Bela Adormecida, né? Então, o Dr. Tyrell, o Bat, ele beija o Dr. Tyrell, né? E vaza os olhos dele com as mãos, porque ele não é um Deus. Porque se ele fosse um Deus, ele seria onividente. Ele enxergaria tudo e teria respostas para tudo. Apesar de ter a coruja como símbolo que enxerga no escuro. Que era o seu animal totêmico, vamos dizer assim. Né? É mais precisamente o animal totêmico de Palas Atena, que nasceu da cabeça do seu pai. Palas Atena nasceu da cabeça do pai, não teve fecundação, não teve participação feminina. É a filha do papai, literalmente. Assim como a Raquel, né? Raquel, né? É a filha direta do Dr. Tyrell, sem participação feminina. Então, a Raquel é como se fosse Palas Atena, nascida da cabeça do pai, da inteligência do pai, da criatividade de engenharia genética do pai. No filme, né? No novo filme, né, de 2049, Blade Runner 2049, eu não vou falar muito sobre esse filme, porque o filme está em cartaz e vai dar spoiler, como se diz, né? Não dá para contar muita coisa. Blade Runner 2049, o novo, que está em cartaz. Esse filme é uma continuação do primeiro filme e tem vários elementos que ligam esse filme ao anterior. E o questionamento continua dessa relação do homem e da máquina. Mas tem elementos muito significativos. Tem elementos muito significativos. Né? E eu vou falar só uma coisa sobre esse filme. Vale a pena ser visto, mas é interessante assistir o filme número 1, para depois assistir o número 2, é claro. Mas, vou só dar um pequeno spoiler, né? No filme número 1, tem um personagem chamado Gaff, que é um personagem que tem cara de japonês, mas tem olhos claros, que ele é policial também. E em determinados momentos ele vai fazendo origamis e deixando origamis de bichinhos nos lugares onde ele passa. No filme 2, né, o Blade Runner 2049, ele aparece num asilo onde ele é entrevistado. E aí ele continua fazendo seus origamis de bichinho. E aí ele faz um bichinho e coloca em cima da mesa. Quem assistiu o filme 2 vai perceber isso. Ele coloca o bichinho em cima da mesa. Que bicho que ele coloca? Uma ovelha. Como é o nome do livro original? Androides sonham com ovelhas elétricas. Né? É uma ligação, um elemento de ligação com o livro. Né? Bom, na tela nós temos o Wallace, né? Que é o substituto do Dr. Tyrell. Como o Dr. Tyrell morreu, a empresa dele vai à falência, mas é comprada por uma outra empresa, que é controlada por um novo personagem que tem síndrome de Deus e quer controlar a criação, né? Niander Wallace. Né? Esse é o personagem que aparece agora em 2049, com a seguinte característica interessante: ele é cego. É mais um Deus que não tem o controle total da situação e que não enxerga tudo. Ele é cego. O outro morreu, teve os olhos vazados, e esse já veio cego. Eu vou encerrar a apresentação, mas eu vou encerrar a apresentação com a principal fala, né? E olha que eu me desviei um pouco, né, do tema central, mas a principal fala e a principal cena do filme é o que está, do filme número 1, é o que está mostrado em tela, né? O Harrison Ford caçando o replicante, o Roy Batty, ele vai no alto de um edifício, ou seja, aí você já tem um simbolismo de uma certa ascensão, ele está num nível superior, e no alto desse edifício ele briga com o Roy Batty, e num determinado momento, ele brigando com o Roy Batty, né? E num determinado momento, o Roy Batty, que é o replicante que estava em busca da vida,
a mão dele começa a ficar paralisada, porque ele já está perdendo energia. Então a mão dele começa a ficar paralisada. O que ele faz? Ele espeta um prego na mão. Vocês conhecem alguém que teve o prego espetado na mão? Nas duas? Ele espeta um prego na mão, porque com o prego espetado naquele ponto, ele ainda consegue destravar a mão e ainda ter movimentos com ela. O Harrison Ford, sendo perseguido por ele, né, se atira de um prédio para o outro, e num determinado momento, ele está chovendo, ele escorrega e fica de pendurado, e aí ele está caindo. Está com a mão machucada também, e aí ele está caindo. E na hora que ele vai escorregar, o replicante segura a mão dele. O replicante segura a mão dele. Na imagem não está muito claro, mas o replicante segura a mão dele com a mão que está espetada com um prego. Né? E aí, é interessante que no meio dessa perseguição, o Roy Batty pega uma pomba, pega um pássaro. E ele, então, salva o Harrison Ford, e salva o Deckard, o policial Deckard, que fica no chão, mais ou menos apavorado com a situação, sem saber o que fazer, desarmado, impotente. E o androide, com o pássaro na mão, senta na frente dele e começa a conversar. E o androide diz o seguinte: é uma experiência, entanto, viver com medo, não é? Isso é o que é ser um escravo. Roy, falando de novo, o Roy está morrendo e ele faz esse discurso. Eu vi coisas que vocês não acreditariam, porque ele veio de outro planeta, né, naves espaciais, né, ataques de naves em chamas ao redor de Orion. Eu assisti armas de Césio brilharem na escuridão no portal de Tannhauser. Todos esses momentos serão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. E aí ele solta o pássaro. Qualquer dicionário vagabundo de simbologia vai dizer para você que pássaro é símbolo da alma. Depois desse discurso impactante, ele baixa e aí as mãos dele se abrem e uma pomba branca voa, a alma vai embora. Né? E aí começa todo o incômodo do filme. Né? Começa não, fecha, né? Porque o filme termina, mas aí começa todo o incômodo do filme. Né? Continua o incômodo do filme, perdão. E o Deckard diz assim, aparece nos letreiros o policial falando a seguinte coisa: eu não sei porque ele salvou minha vida. Talvez, nesses últimos momentos, ele amasse a vida mais do que nunca. Bom, o amasse já é uma coisa bastante forte para um replicante, né? Mas, enfim, eu não sei porque ele salvou minha vida. Talvez, nesses últimos momentos, ele amasse a vida mais do que antes. Ele amasse a vida mais do que nunca antes. Não apenas a sua vida, a vida de qualquer um. Minha vida. Tudo que ele queria, esse é o recado final do filme. Tudo o que o replicante queria eram as mesmas respostas que o resto de nós queríamos. E eu diria, queremos? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quanto tempo de vida eu tenho? Tudo o que eu podia fazer era sentar lá e vê-lo morrer. E aí eu terminei com um pequeno texto que diz o seguinte. Bom, o pássaro é o símbolo da alma, né? E aí a alma está liberta, né? Ela é liberada, né? E o texto que eu coloco é o seguinte: a única real diferença do homem para a máquina é a alma. A máquina pode calcular. Um replicante pode ter emoções bioquímicas, imitando emoções bioquímicas do homem até certo ponto. A única real diferença do homem para a máquina é a alma, cuja manifestação é a intuição.
alma, simbolizada pelo pássaro, que pode voar mais alto e mais livre. Obrigado.